Bem, querido aluno, querido amigo, você que me acompanha. Bom, nós vamos agora nessa tarde concluir aqui o nosso ensino sobre o batismo, o sacramento do batismo, né? Só para recapitular aqui, é importante a gente falar e não deixar de fazê-lo. Nós falamos aqui a respeito de 10 coisas a respeito do santo batismo, né? Nós falamos assim, quais os efeitos, claro, demos uma introdução sobre o batismo, é sempre importante a gente recapitular porque a gente esquece com muita facilidade. Nós vimos aqui quais os efeitos do batismo, demos uma introdução sobre o sacramento, de modo geral. Gente, é importante dizer aqui o seguinte, né? Eu não tenho a pretensão aqui de esgotar todo o assunto, nem teria condições para tal. É claro que isso vai do nosso interesse, do nosso gosto de aprofundar no assunto. Vamos pegar aqui apenas linhas gerais para que a gente se forme. Então aqui nós não vamos dar assim, aprofundar noções teológicas, não, isso aqui é mais uma aula de catequese para que a gente possa de fato, a gente ter noção, porque o que eu percebo é que muitas pessoas não têm noção dos sacramentos, não sabem de fato os efeitos, o que o sacramento representa, o que significa e contém, como diz o próprio direito canônico, Concílio de Trento, nós falamos a respeito disso. Enfim, mas é importante aqui, nós demos então uma prévia sobre o sacramento e falamos 10 coisas já a respeito do sacramento do batismo. Primeiro nós falamos dos efeitos do sacramento do batismo, depois nós fizemos uma interrogação, o batismo é necessário para a salvação. Terceira coisa, e os que morrem sem o batismo? Né? Quarta coisa, e as crianças que morrem sem o batismo? Que é uma outra interrogação. Número 5, quem pode ser batizado? Número 6, pais ou mães solteiros podem batizar seus filhos? Número 7, qual o papel dos pais e padrinhos no sacramento do batismo? Falando também a respeito do batismo de adultos, né? Aí esse pais e mães solteiros está junto aqui, nós fizemos um link dentro do... Eu resumi esse assunto dentro dos batismos dos adultos, né? Falamos um pouquinho. 8º, quem pode ser padrinho? Como escolher o padrinho? 9º, quais os direitos e deveres do batizado? Né? E no 10º nós falamos por que batizamos crianças. Então, nós abordamos aí 10 coisas a respeito do santo batismo. Bom, hoje nós vamos ver que nome se deve dar à criança. Né? Pode-se batizar uma criança sem a permissão dos pais? Quem pode batizar? Se houver dúvida se alguém foi batizado ou não? Interrogação. E por último, nós vamos falar um pouquinho de qual a diferença do batismo sacramental e o batismo no Espírito Santo. Tão usado aí pelo pessoal da renovação e tantas outras expressões carismáticas pelo Brasil afora, nas comunidades católicas, se ouve muito essa palavra batismo no Espírito Santo. Quando se fala batismo no Espírito Santo, está falando do batismo no sacramento? Então nós vamos ver aqui, encerrando aí a nossa aula sobre o santo batismo. Né? Então vamos para a nossa aula. Que nome se deve dar à criança? O que é interessante que o Código de Direito Canônico nos orienta. Né? Muitos pais e mães, né, são bem desorientados para a questão do nome, né, que vão dar aos seus filhos. O Código de Direito Canônico diz assim, os pais, padrinhos e o pároco, né, isso se a gente entende também que os fiéis tenham relacionamento com o pároco, né? Que tenha uma vida de proximidade com o pároco, né? Uma vez que já tem uma vida sacramental, uma vez que o pároco talvez seja aí o diretor espiritual e talvez já assista essa família, então a família conta com uma ajuda preciosa. Né? Uma outra coisa também que a gente não percebe isso, essa interação entre os fiéis e o clero também para com os fiéis.
né? Isso tem que partir dos dois lados, né? Mas muito mais da nossa parte de leigos, né? Nós temos que se aproximar do sacerdote, se fazer próximo dele, para que ele possa nos acompanhar, né? Como diretor espiritual, na ministração dos sacramentos de modo geral. Isso é importante. O Código Direito Canônico diz assim: então os pais, padrinhos e o pároco devem cuidar para que não se imponha nomes alheios ao senso cristão, né? Então, é interessante isso, né? Gente, a gente vê cada coisa com relação a nomes, né? Veja, aqui uma opinião pessoal particular minha, né? Nós não devemos, né, escolher os nomes assim, né, porque um nome está na moda ou porque é de um ator famoso, né? Esse não é o melhor critério, isso é uma opinião, né? Mas aqui embasado no Código de Direito Canônico, no cânon 855, a Igreja nos orienta. Aqui a lei da Igreja, ela diz que os pais e padrinhos, principalmente, não devem escolher nomes alheios ao senso cristão. Fica aqui a dica. A Igreja recomenda que a criança receba o nome de um santo ou de uma virtude cristã. Olha que bonito. A Igreja recomenda, é uma recomendação. A Igreja recomenda que a criança receba o nome de um santo, né, ou de uma virtude cristã, ou um nome bíblico, né? É tão bonito quando a gente vê nomes bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Ah, mas já tem nome demais, então eu vou inventar aqui um nome esquisito. Não, gente, não é por aí, né? Não é por aí, não. A Igreja recomenda assim, né? E sempre que possível a criança deva ser batizada no domingo. A Igreja dá preferência para o domingo, né? Por ser o dia da ressurreição do Senhor, né? Então, isso é importante, né? Qual o nome que a gente deva dar à criança? E aqui a Igreja nos ensina também que a gente precisa dar preferência para o domingo, né? Então, esse foi o 11º, né? A gente já falou 10, agora 11º. Vamos para o 12º. Pode-se batizar uma criança sem a permissão dos pais? Né? Isso aqui é um questionamento para a gente. Veja, o Código de Direito Canônico diz o seguinte: não pode, né? Em perigo de morte, veja, aqui tem um adeno aqui dentro da lei da Igreja, né? Em perigo de morte, a criança de pais católicos e não mesmo católicos é licitamente batizada mesmo contra a vontade dos pais. Isso aqui é importante, gente. Então veja, a pergunta é: pode-se batizar uma criança sem autorização dos pais? Não. Na situação normal, não pode, né? Mas numa situação de perigo de morte para essa criança, né, a Igreja entende tanto a importância do batismo que o Código de Direito Canônico, no cânon 868, vai dizer que pode sim, mesmo se ela for católica, de pais católicos ou não, ela pode ser batizada, né? Ela é licitamente batizada mesmo contra a vontade dos pais, né? É claro que aqui entra, né, aqui não diz o texto e tal, o Código de Direito Canônico, mas aqui entra também o diálogo, o bom senso, a harmonia, a paz, né? Se der tempo, uma curta catequese explicando essa grande importância do sacramento do batismo, num momento tão difícil da vida para os pais e para aquela criança. Então, se houver perigo de morte, né, numa situação normal, não se pode batizar uma criança sem a permissão dos pais. Mas em casos extremos, seja católico ou não católico, né, os pais católicos ou não católicos, é licitamente batizado. Bom, 13º, quem pode batizar? Aqui é interessante isso. Os ministros ordinários do batismo, ou seja, ordinário é aquele que aquele que foi designado para aquela função. Então, os ministros ordinários do batismo são o bispo e o presbítero. Presbítero ou sacerdote, né? Talvez você não saiba, mas a igreja ela tem bispos, presbíteros e diáconos. Nós chamamos os presbíteros de padre, né? Sacerdote. Então, o sacerdote e o bispo são os ministros ordinários do batismo. Na Igreja do Brasil, na Igreja Latina,
também o diácono. Então, vamos dizer, quem são os ministros ordinários do batismo? O padre, o bispo, o padre e o diácono. Já que estamos no Brasil, então nós vamos orientar segundo o cânon 861 do Código de Direito Canônico. Então, o bispo, o padre e o diácono são os ministros ordinários do batismo. Na ausência ou impedimento do ministro ordinário, o catequista ou uma outra pessoa designada pelo bispo pode licitamente batizar. Bom, mas como que é isso, Alan? Você está dizendo que os ministros ordinários do batismo é o bispo, o padre e o diácono? Bom, mas na ausência, talvez a necessidade pastoral da região, né, onde está aquela diocese, haja necessidade, ou por falta de ministros ordenados, ministros ordinários daquele sacramento, no caso, nós estamos falando do batismo, tá, gente? Não vamos fazer confusão do batismo, né? O catequista ou uma pessoa idônea designada pelo bispo, tem que ter essa autorização do bispo, que é o ordinário local, pode batizar licitamente. Em caso de necessidade, aí aqui tem uma outra explicação. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida de batizar, pode batizar. Que tenha a intenção. O cânon 861, né, parágrafo 2, diz isso daí do Código de Direito Canônico. Então, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, né? Mas ela tem que ter a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. A intenção requerida é querer fazer o mesmo que a igreja faz quando batiza e aplica a fórmula batismal, né? Então, veja, qual é o jeito? Eu estou dizendo isso porque eu já soube de casos de criancinhas que estavam, né, para falecer, que nasceram com problema e acabaram falecendo, e às vezes a criança não foi batizada corretamente, né? Não foi batizada corretamente. Para batizar corretamente tem que ter a intenção de fazer o que a igreja faz. Isso é importante, gente. A gente prestar bastante atenção nisso. Fazer o que a igreja faz. O que a igreja faz? A igreja diz o nome da criança e diz: fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É preciso dizer as palavras, porque essa criança ela é batizada em nome da Santíssima Trindade, e é preciso jogar água, precisa ter água, né? Mesmo que seja pouquinha água, às vezes a necessidade, né, impeça que tenha muita água. Vamos dar um exemplo aqui, importante os exemplos. Uma criança numa UTI, um bebezinho numa UTI. Não tem como você jogar água na cabeça de um recém-nascido, né, de 2, 3, 4 dias na UTI. Não tem jeito. Então você pode, com o mínimo de água ali, você falar: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? É preciso isso. Água e dizer as palavras. Porque a água ela é a matéria do sacramento, né, do batismo. Se não tem água, não tem batismo. E se também não tem as palavras, né, não está com a intenção que a igreja tem ao batizar. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, derramando água, somente água, isso é importante, 3 vezes na cabeça do batizado, né? Do batizando. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, está batizado. Né? Aqui ele não diz, mas a gente pode dizer assim, né? Bom, e se essa criança ou essa pessoa em perigo de morte ela não morrer? O que se faz? Então essa criança ou esse adulto, seja lá quem for essa pessoa, ela vai fazer um rito de complementação do batismo. Ela não será batizada de novo, ela já está batizada. Ela vai receber os ritos complementares, a unção, né, com o óleo dos catecúmenos, depois com o óleo do crisma e todo o restante daquelas orações complementares, assim, fazendo apenas um complemento do batismo. Veja, é importante dizer, essa criança, essa pessoa, ela não estará sendo rebatizada, porque a igreja não rebatiza. O batismo ele é um só.
Porque ele imprime uma marca, nós já vimos isso no início, uma marca indelével na nossa alma. Então nós não recebemos duas vezes o batismo. Não. O batismo, a gente recebe ele uma vez só. Então, essa pessoa batizada em perigo de morte, ela pode, depois, se ela sobreviver, ficar bem, a gente espera assim, né? Sempre pela vida. Então ela vai procurar a igreja, vai explicar toda a situação e ali será feito um rito de complementação do batismo. Bom, 14º, se houver dúvida se alguém foi batizado ou não. Esse é um caso aqui que não deveria ser comum, mas eu já vi bastante casos assim, de pessoas com dúvidas se foram batizadas ou não. Veja o que a igreja nos ensina. Se houver dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo foi conferido validamente, e a dúvida permanecer após séria investigação, o batismo lhe seja conferido sobre condição. É o cânon 869 do Código de Direito Canônico da Igreja. É importante a gente estar falando aqui do Código de Direito Canônico, porque não é algo que eu estou ensinando. Não é algo que eu acho, que eu penso, que eu ouvi falar. Não, é a lei da Igreja. Né? É a lei da Santa Mãe Igreja. A Igreja tem um código de leis chamado Código do Direito Canônico. É a lei que rege toda a vida da Igreja. Então veja, aqui diz assim, se há dúvidas, depois de séria investigação, já procurou e não descobre, não tem, ficou aquela dúvida, como o batismo é algo extremamente importante, então se ministra o batismo sob condição. Né? Sob condição. Se você não foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo sob condição que a igreja ela vai ministrar sobre se houver dúvidas. Os que foram batizados em comunidade eclesial não católica, protestantes e ortodoxos, a igreja recomenda verificar se o batismo conferido foi válido. Veja, é importante. No Brasil, algumas comunidades protestantes batizam validamente. Um cristão batizado numa delas não pode normalmente ser rebatizado, nem sob condição. Veja, se o batismo já foi feito, nem sob condição se pode realizar esse batismo de novo. Né? Se foi feito numa dessas igrejas protestantes ortodoxas. Nós vamos falar alguma delas. Igrejas orientais, ortodoxas, Igreja Episcopal do Brasil, que é anglicana, Igreja de Confissão Luterana, Igreja Metodista. O batismo ministrado em algumas comunidades precisa ser examinado com mais cuidado para saber de sua validade. Igrejas presbiterianas, igrejas batistas, congregacionais, adventistas, a maioria das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Exército da Salvação. Esse grupo não costuma batizar, mas quando faz, realiza de modo válido quanto ao rito. Então, uma vez que essas pessoas são batizadas numa dessas igrejas, depois de investigação, depois de séria investigação, se foi batizado em nome da Santíssima Trindade e se houve o derramamento de água, né, dizendo as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja Católica, uma vez que essas pessoas venham para a Igreja Católica, ela não rebatiza, mas sim será feito, em alguns casos, um complemento do batismo. É importante a gente salientar isso. Recomenda-se o batismo sob condições em algumas comunidades. Em algumas comunidades se recomenda o batismo sob condição. Bom, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Igreja Pentecostal do Brasil, do Senhor Jesus, eles batizam em nome do Senhor Jesus e não em nome da Santíssima Trindade. Isso aqui é importante. Né? Enfim, tantas outras dessas. Batismam invalidamente testemunhos de Jeová e ciência cristã. Bom, então os testemunhos de Jeová, o batismo é inválido, porque primeiro que eles não creem em Jesus Cristo como Deus, eles não creem na Santíssima Trindade, então não tem batismo. Né? O batismo é inválido. Gente, importante dizer o seguinte aqui com relação a essa questão aqui de dúvida de batismo e tudo isso que a gente falou. Importante aqui dizer o seguinte, eu dei as linhas gerais aqui. Não existe fórmula de bolo para isso.
Não adianta a gente anotar numa cadernetinha e de dizer esse. Não. A igreja, ela é prudente. Então, em todos esses casos, se recomenda investigação, né? Então, aqui, a melhor coisa é o seguinte: você tem dúvida? Primeira coisa que você deva fazer: procura o pároco. Procura o padre. E conta toda a história para ele, né? Conta a história e ele vai te ajudar nesse discernimento. Aliás, ele recebe o munus sacerdotal para isso, né? Para poder ajudar as almas no trabalho da salvação. Então o padre recebe o ministério para isso, irmãos. Então, procure o padre, né, se há dúvida, ele vai te orientar, né, e ele vai te ajudar nesse processo de discernimento e vai te dizer o que você vai precisar fazer, se vai ser um batismo de condição, dependendo da comunidade que seja a pessoa, se vai ser só um complemento do batismo, né, enfim, ou se de fato, se for um caso do testemunho de Jeová, por exemplo, vai ter que batizar, né, porque não houve o batismo. Então, são esses os casos. E, último aqui, qual a diferença do batismo sacramental e o batismo no Espírito Santo? Bom, o movimento da renovação carismática católica costuma utilizar com frequência a expressão ser batizado no Espírito Santo. Isso não significa um novo sacramento do batismo. Antes é uma efusão do Espírito Santo na pessoa. Isto é, uma renovação da presença e da ação do Espírito Santo em sua vida, que recebemos no sacramento do batismo. Vamos explicar. Veja, embora quando a gente receba o batismo sacramento, né, nós recebemos ali a plenitude da graça. Nós já aprendemos que a gente ali morre para o mundo e a gente ressuscita para a vida da graça. Nós nos tornamos ali filhos de Deus, filhos no Filho, e nós nos tornamos membros da comunidade cristã. Ali nós recebemos ali as virtudes maravilhosas teologais, né? Os dons, as virtudes teologais maravilhosas de fé, esperança e caridade. E são exatamente essas três virtudes de fé, esperança e caridade. O crescimento na virtude que vai nos fazer santificar, vai nos fazer santos. Então tudo isso já está dentro de nós. Somente que essa graça que nós recebemos, ela não é operativa. O que é isso, Alane? Ela não é operativa. Se você não fizer nada, nada acontece. São Tomás de Aquino vai dizer que a natureza, ela não, a graça, ela não destrói a natureza, né? A gente recebe a graça, mas a gente continua com a nossa natureza. A gente continua com a nossa natureza. E a nossa natureza, ela pode impedir a ação de Deus? Claro. Claro. Nós podemos atrapalhar a obra de Deus? Sim, de fato, a gente faz isso muitas das vezes. A gente atrapalha a obra de Deus, a gente não colabora. Como que a gente atrapalha? Com o pecado, com a mentira, com a vida errada, com uma vida sem oração. Tudo isso, essa graça que nós recebemos no Santo Batismo, nós vamos deixando ela lá parada. Então o que é a efusão ou o batismo no Espírito Santo? É um outro sacramento? Não, não. É exatamente um reavivar daquela graça que já está dentro de nós. É um chacoalhar na nossa vida daquele Espírito Santo, daquelas graças. Santa Teresa d'Ávila tem uma expressão maravilhosa. Ela diz que uma alma em estado de pecado mortal, por exemplo, ela tem a graça de Deus. A graça está lá, somente que se jogou um pano preto por cima da graça de Deus, né? E essa alma, ela não consegue produzir nada. Infelizmente, né? Ela não consegue produzir nada. Ali existe um estado de inimizade com Deus, irmãos. Veja, uma alma em estado de pecado mortal, ainda que você jogue beijinho para Jesus e você diga que você ama Jesus, dentro da sua alma existe um estado de inimizade com Deus. Mesmo que você não considere e mesmo que você diga que não, né, uma alma em estado de pecado mortal, ela é inimiga de Deus. Inimiga de Deus. Então, essa graça que nós recebemos no batismo, ela está lá. Mas uma vez que o Espírito Santo vem, ele toca nosso coração, ele reaviva a nossa chama que está dentro de nós, a gente recebe aquela efusão, aquele reavivar daquela graça que já está em nós. Ah, sim, aí sim a gente quer
confessar, a gente busca o Senhor, a gente tem gosto na palavra e a gente tira aquele pano preto, né? A graça de Deus faz isso, mas precisa da minha colaboração. Então veja, a diferença é, batismo sacramento é algo que causa uma marca indelével no nosso coração, e o batismo no Espírito Santo nada mais é que um reavivar desse Espírito, um inflamar desse Espírito que já está dentro de nós. Né? Aquilo que Pedro fez na casa de Cornélio, aquilo que aconteceu em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro lá naquele centurião romano, também o carcereiro de Filipos lá, Lídia, Áquila, Priscila, todas essas pessoas ali do Atos dos Apóstolos, da missão de Pedro, depois a missão de Paulo, foram pessoas batizadas no Espírito Santo, e a partir daquele reavivar do Espírito, né, muitos deles, inclusive, que é importante até falar, nem tinham recebido o sacramento do batismo. Né? Muitos deles não tinham recebido o sacramento do batismo, mas receberam esse chacoalhar do Espírito Santo antes mesmo. Então é possível isso também. Né? Atos 10, 44 vai dizer que Pedro batizou a família de Cornélio. Todos ali eram pagãos, mas ficaram primeiro cheios do Espírito Santo. Né? Então veja, a diferença é, o batismo sacramento é um que é recebido uma única vez, que marca a nossa alma de caráter indelével. É um sacramento. O batismo no Espírito Santo, ou efusão do Espírito Santo, ou um reinflamar do Espírito Santo, não é um sacramento, nem mesmo é um sacramental. Né? É um momento de reavivar. Um momento de... Vamos dar uma explicação aqui, fazendo um outro exemplo. É mais ou menos como você tem a garrafinha de suco de caju e ela está quietinha no canto lá e o suco desce todo para o fundo. E em cima fica basicamente água. Para que aquilo fique homogêneo e fique todo caju, é preciso chacoalhar. Muitas das vezes nós precisamos desse chacoalhão de Deus na nossa vida para que a gente possa, de fato, enfim, viver de fato as graças recebidas no santo batismo. Então, é isso. É isso que Deus conta, é isso que Deus espera de cada um de nós. Irmãos, aqui nós encerramos aí a aula sobre o sacramento do santo batismo. Nós dividimos em 3 aulas, né, para poder ficar fácil para cada um de nós. Eu espero que eu possa ter contribuído com você, que eu possa ter te ajudado. Reze por mim, reze pela minha casa, reze pela minha família. Estamos juntos, que Deus possa te abençoar, que a Virgem Maria possa te cobrir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bens, irmãos. Deus te abençoe.